Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula, como eu sempre digo. E hoje, conversando com um aluno, ele falou o seguinte, que é comum, vários alunos falam sobre isso e reclamam dessa situação, que, professor, eu esqueço muito rápido, eu esqueci dessa palavra, eu esqueço muito rápido. E aí os alunos acham que quando ele esquece muito rápido, que isso é um problema particular dele, né, ou dela, ou seja, eu tenho memória ruim e eu esqueço muito rápido. Eu tenho uma boa e uma notícia. A boa é que você não está sozinho. E, sei lá, seria essa boa ou ruim? Mas enfim, o fato é que todo mundo esquece. Então, na verdade, não é que você tem uma memória ruim, é que todos nós temos memórias péssimas. Talvez uma pessoa ou outra tenha uma performance melhor na memória, mas de modo geral as pessoas são ruins. Não é eu que estou falando disso não, são estudos. Por quê? É natural que nós esqueçamos muito rápido. É até uma forma do seu cérebro economizar energia, segundo eu li. Ou seja, você vai ver algo, a prova disso é que no dia a dia você tem acesso a um monte de coisa, um monte de informação. Você não lembra de tudo no final do dia. Você vai lembrar daquilo que foi mais relevante, ou que foi mais importante, ou que você falou, preciso gravar isso. Agora imagine o seguinte, se você está aprendendo inglês, isso vai ser um problema seríssimo, porque você vai esquecer. E aí, como é que eu faço para lembrar? Agora sim eu tenho uma má notícia. A boa é, uma boa e uma má. A boa é que é possível lembrar. A má notícia é que para você lembrar, infelizmente, você vai precisar ter contato com o inglês todos os dias, ou com a maior constância possível. Não tem como escapar disso. Quanto mais você tiver contato, quanto mais você relembrar essas palavras, melhor. Porque se você vê só uma vez na semana, 2 vezes na semana, é bem provável que você esqueça. E aí, falando com um aluno, eu lembrei de uma coisa. Existe um livro muito bom, né, e eu recomendo muitíssimo esse livro. Chama-se Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Esse livro, ele ganhou um prêmio Nobel de Economia, então é um livro muito legal, chama-se As Duas Formas de Pensar. Então o que acontece? Pensa o seguinte, se eu chego para vocês e pergunto assim, quanto que é 1 mais 1? É bem provável que você, sem pensar nada, vai falar 2. Porém, se eu dissesse assim, quanto que é 20 mais 50 menos 30 elevado ao quadrado, e continuasse, com certeza já se perdeu, né? Porém, escrito, se você souber a equação matemática e tudo mais, você vai conseguir fazer isso tranquilamente. Porém, não vai ser mais igual a 1 mais 1 igual a 2. Tá, e o que isso tem a ver com o aprendizado de línguas? Tem tudo. Por que é tão fácil você entender sua própria língua nativa? Por que é tão fácil você entender português? Por que é tão difícil, principalmente para quem está começando, entender o inglês? Simples. Vamos dizer que nesse livro ele fala o seguinte, que nosso cérebro tem como se fosse 2 partes, né? Não é bem assim, mas é como se fosse. Pensa que é uma metáfora, seu cérebro tem 2 partes. Uma parte que é rápida, intuitiva, e outra parte que é analítica. Por que as pessoas, principalmente quando pensam em gramática, travam na hora de falar inglês? Porque vai para a parte lenta do seu cérebro. Ou seja, você vai pensando, analisando e tentando entender, se esforçando. E quanto mais você se esforça e tenta, pior fica. Parei, mas como é que eu vou entender inglês então? O lance é você transformar esse novo idioma em automático. Como assim, automático? Bom, o livro fala sobre isso, ou seja, que tudo que é fácil vira automático. E a única forma de você falar inglês automático é você ter muita exposição ao idioma. Você tornar ele algo, eu digo, óbvio, né? Por exemplo, às vezes eu coloco alguns vídeos para os alunos assistirem que eles têm dificuldade de entender, normal. E o nativo entenderia facilmente, por quê? Porque para ele, na verdade, é óbvio. Então, os alunos reclamam assim, porque é rápido, porque é difícil, porque tem vocabulário. Tudo isso, quando se torna óbvio, não é mais problema. Então, não é que o inglês é difícil ou que eles falam rápido, é que não é óbvio para a gente ainda. Por que eu falo isso? Às vezes o aluno estudou, ele sabe o vocabulário, ele vai ouvir o áudio, ele não entende. Por que isso acontece? Porque provavelmente ele está preocupado em entender tudo, está preocupado com a pronúncia, preocupado com várias coisas que impedem ele de só entender. E é isso, pessoal, não tem erro. O livro fala de várias situações em que o seu cérebro ele age de forma intuitiva ou que ele age de forma analítica. E a forma analítica ela é devagar, ela é lenta. Por exemplo, uma outra situação que é complicada. As pessoas falam assim, eu até sei, mas na hora H eu dou um branco. Ou eu até consigo falar inglês, mas quando eu estou na frente de um nativo eu travo. De novo, por quê? Talvez no momento que você esteja relaxado, tranquilo, você vai no modo natural, automático. Porém, em frente a uma pessoa que talvez saiba mais inglês que você, ou que seja nativo, você fala assim, poxa vida, eu vou errar. Aí eu não posso errar.
que vem aquela questão do perfeccionismo, que eu falo sempre que é ruim demais, você ser perfeccionista. Então, o que acontece? Você não pode ficar pensando muito. Então, a única solução é se expõe, faça que o inglês seja tão comum na sua vida que ele passe a ser automático. Então, eu diria que uma pessoa fluente, na verdade, ela nada mais é que uma pessoa que aprendeu inglês ao ponto que se tornou automático. Por exemplo, se eu tiver que estar numa sala se eu tiver que dar uma palestra em inglês, eu não vou ter problema. Porque hoje, para mim, o inglês é automático. Pode ser que eu esqueça alguma palavra, pode ser que eu fale alguma coisa errada, assim como poderia ser em português. Aliás, eu já percebi isso, por exemplo, gravando vídeos no YouTube. Se eu ficar pensando no português, eu vou errar. E com certeza tem momentos que eu erro. Mas por quê? Porque eu não estou pensando, não estou preocupado com isso. A preocupação minha é com a mensagem. Então é isso. Se vocês se interessarem, recomendo muito a leitura desse livro. É muito legal. Ele aborda vários assuntos. O livro não foi feito, por exemplo, para ensino de idiomas. Não é esse o propósito. Porém, faz muito sentido. Então vamos resumir. Basicamente é o seguinte. Seu cérebro ele tem 2 sistemas, de acordo com o livro. Salientando, tá? Não é que seu cérebro tem esses sistemas. Imagina que seu cérebro tem esse sistema. Então a forma de pensar dele é uma forma rápida e uma forma devagar. A rápida ela é intuitiva, ela vai no embalo, ela tem bastante informação, ela vai tranquilamente. A forma devagar, ela tem que parar e pensar. Por exemplo, quando eu falo para os alunos assistirem um vídeo no YouTube para entender a mensagem, eu queria que eles só assistissem, sem ficar pensando, ai meu Deus, o que está falando? Não entendi isso, não entendi aquilo. Essa é a forma que você faz depois, que é a analítica. Então pense nisso. Então, uma coisa que talvez para finalizar esse vídeo, eu diria o seguinte: não se cobre tanto, né? E não pense que você é devagar, que você não entende, que você esquece. Todos nós esquecemos, todos nós temos nosso momento lento, todos nós temos um momento de que sob pressão a gente, opa, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, não é você, mas sim como funciona o seu cérebro. Não só o seu, porque você não é o único, mas todos nós, né? Eu, por exemplo, quando estou aprendendo uma outra língua, eu percebo isso. Eu acabo de ver algo e esqueço. A única diferença é que aí você pode se elogiar pelo seguinte: o quanto você se esforçou para que aquele material que você está vendo seja constante. Essa é a única diferença. Então, a única diferença é constância. É isso, pessoal. Então, ou seja, a partir de hoje, não se culpe de não entender ou de esquecer, mas se culpe, de repente, de não ter tido uma estratégia para que você tivesse mais contato com o idioma. Porém, vamos pensar o seguinte: vamos supor que você não tenha tempo e você possa fazer a aula apenas uma vez na semana, que acontece bastante. Você está fazendo algo já. Então quer dizer que vai ser ruim? Não, o único problema é que vai demorar mais, só isso, e você vai sentir que realmente você não lembra e esquece bastante. Agora pensa, se você conseguisse constantemente estar em contato com o idioma, seria muito mais fácil e muito mais rápido para o seu cérebro memorizar isso e usar isso com tranquilidade, ou seja, tornar isso óbvio, tornar isso natural. É isso aí, pessoal. Pense numa estratégia para vocês aprenderem e lembrarem. Uma coisa, aqui é o final do meu vídeo, eu só peço que vocês então dão um like, se inscreva, compartilhe com os amigos e, mais importante, faça comentário. Faz sentido o que eu falei? Alguma coisa não ficou clara? Vamos participar para que a gente consiga aí ter um feedback dos alunos que estão assistindo esse vídeo, tá ok? Até mais, pessoal.